Bem-vindos à casa de Deus nesta noite. Abra comigo em 1 de João 3. Primeira carta de João, capítulo 3. Nós vamos ler o verso 9. 1 de João, capítulo 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Aí ele diz, porque permanece nele a semente de Deus. Quando a semente de Deus permanece em nós, a prática do pecado não é, veja bem, ele não diz que você não vai pecar, que nós não vamos pecar. Porque aquele que diz não ter pecado, engana-se a si mesmo e torna Deus mentiroso. Não se trata disso, ele fala da prática. Aquele hábito de sempre praticar o mesmo erro. Amém? Quando você tem a semente de Deus, você não vive assim. Então é sobre isso que nós queremos falar nesta noite. Sobre a semente de Deus em nós. Amém? Espírito Santo, nós declaramos a nossa dependência de Ti. Que a Tua palavra, o Teu mover nos alcance esta noite. Que o que está oculto e escondido, que os nossos olhos não percebem, ó Deus, faça notório para que nós possamos compreender com o coração, que nós possamos viver uma nova vida. O Senhor fala conosco esta noite, abençoa a Tua igreja. Ó Deus, e eu faço menção da Tua promessa que diz, abre a Tua boca e eu a encherei. E declaro minha dependência, Espírito Santo, pois sem Ti nada sou e nada posso fazer. Fala conosco esta noite, em nome de Jesus. Amém? Podemos sentar. Esse texto de João falando aos filhos de Deus, ele enfatiza muito essa questão de você conhecer a Deus, se manifestar como filho de Deus, andar na prática da palavra de Deus. E aqui ele está falando, olha, se a semente de Deus habita no seu coração, você não vai viver na prática do pecado. E Jesus vinha falando sobre isso, e Jesus falou muitas e variadas vezes sobre a semente de Deus em nós. E ele trouxe muitas comparações e Jesus coloca até a semente em 3 fases, em 3 aspectos, melhor dizendo. Um é que a semente de Deus se compara aos filhos do reino. Você vai achar isso lá em Mateus 13, verso 38. Quando Jesus fala do joio, quando Jesus fala da semente do trigo, ele fala que os filhos de Deus são sementes. Num outro trecho também que nós achamos em Lucas, quando ele fala que se tivermos fé como um grão de mostarda, nós dizemos a uma árvore, a uma amoreira, e diz, lança-te daqui para o mar e ela o fará. Então Jesus também compara a semente como mostarda. Mas há um texto específico da semente que eu quero caminhar com a igreja nesta noite. E você abra comigo em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Esse mesmo texto nós vamos achar também em Lucas 8. O texto de Lucas 8 é mais simples, que é menor. Mas nessa parábola, Jesus explica bem, deixa muito bem explicadinho a questão da semente, que é a palavra de Deus. Mas Jesus andava no meio de um povo difícil, de coração rebelde, de coração duro. E ele faz uma advertência aos seus discípulos, porque depois de falar algumas parábolas, andando e caminhando, falando com o povo, através de parábolas, os discípulos queriam entender o que Jesus estava dizendo com aquilo. E aí ele fala, inclusive aqui no capítulo 15, ele diz assim, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados.
Jesus estava falando de um povo que se recusava a ouvir, se recusava a ver, se recusava inclusive a entender, não só com a mente, mas com o coração. A gente vê isso, por exemplo, e Pilatos fala assim, olha, a quem vocês querem que eu solte? E eles disseram a Pilatos. Então você veja, aí Pilatos, Barrabás. E aí Pilatos pergunta para eles assim, mas o que fez este homem contra vocês? E eles nem respondem, eles falam, soltem-nos a Barrabás. Então nós vamos ver que era um povo duro de coração. Viram os grandes sinais, viram grandes maravilhas, viram sinais, evidências, milagres, e nem por isso, querido. Não é muito diferente dos nossos dias de hoje. Você já viveu aquela experiência de você estar falando com a pessoa, falando com ela, e parece que o troço não desce no coração dela? Aí quando você conversa, ela diz, eu sei. Nós conversamos, você fala com ele, lembra que eu te falei que isso e isso podia acontecer? Ela diz, eu sei. Não é assim? Aí você fala, como é que você sabe, ainda pratica o erro? Mas sabe por quê, queridos? Por causa dessa situação. Então Jesus, usando essas parábolas, ele começou a esclarecer algumas coisas que são importantes para os seus discípulos. E os discípulos vieram falando, Senhor, nos explica algumas coisas. E dentre essas parábolas que Jesus falou, tem essa do capítulo 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus da casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Consegue visualizar isso? Jesus num barco, sentado, e a turma toda na praia. E todos o ouviam. Um barco, como a gente pode dizer, só das ondas? Talvez um silêncio absoluto. Mas Jesus estava ali sendo ouvido. E de muitas coisas se lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você imagina Jesus em cima de um barco contando essa historinha. Um sujeito saiu a semear, semeou, uma semente caiu, foi morta, a outra não frutificou, a outra foi roubada e a outra foi que deu fruto. Você imagina você na beira da praia ouvindo Jesus falar isso. E os discípulos ficaram confusos e perguntaram por que se lhe fala por parábolas. Por que o senhor fala com parábolas? Ele diz que é por causa do coração que não entendia as coisas. Então, queridos, uma coisa que nós evangélicos precisamos pedir a Deus é exatamente isso. Que entendamos com o coração. Nós precisamos entender as coisas de Deus com o nosso coração. Você sabe por quê? Porque o coração é essa terra. Olha aqui, Jesus explicando a parábola. Aí ele começa a dizer, verso 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Aqui ele começa a explicar. Então Jesus começa a falar, olha, a semente é a palavra do reino. Em Lucas 8:11, está muito bem explicadinho, Jesus diz, a palavra de Deus é a semente. A semente que é lançada no coração do homem. Aí ele diz, semeado no coração. Interessante quando Deus usa Ezequiel para falar dos novos tempos que virão, ele diz assim,
tirarei o vosso coração de pedra e porei em vós um coração de carne. O que o Senhor estava falando através de Ezequiel? Ezequiel 36, 26. Que nós, à medida que nós vamos vivendo, nós vamos endurecendo o coração. O próprio livro de Provérbios diz: o homem muitas vezes repreendido endurece o coração. Sabe o que quer dizer isso, queridos? Que no decorrer da vida, com as afrontas, os bullying, as perdas, os sofrimentos, as decepções, as frustrações que nós temos, vai gerando em nós um coração endurecido. Você pode ver que uma criança com o seu coração diz mole, nós chamamos de coração mole. As crianças têm um coração mole. Mas aí, à medida que ela vai crescendo, que ela vai vivendo, que ela vai tendo experiências, o coração vai sendo endurecido. E aí, o Senhor vai encontrar você, vai encontrar a mim com esse coração. Daí a promessa que diz: tirarei o coração de pedra e porei no lugar um coração de carne. Ou seja, chega um tempo nas nossas vidas em que Deus impactua o nosso coração para ele amolecer, para ele se tornar viável a receber a palavra. Então o que Jesus está dizendo? Olha, vai vir um semeador semear a palavra no coração do homem. Amém? Por isso Pedro diz, olha, se a semente, em 1 de Pedro, no capítulo 1, 23, ele diz que essa semente que Deus lança em nós não é corruptível, é incorruptível a semente que está em nós. Porque a palavra de Deus não se deixa corromper, ela não se deixa enganar, ela não se deixa trair, ela não se adequa a nós. E nós estamos vivendo uma geração que e eu estou falando dos crentes, eles querem que a palavra se adeque a nós. E não nós nos adequarmos à palavra. Nós vivemos assim. Nós queremos uma palavra que tem a ver com os nossos interesses. Ela não é verdade. Muitos hoje em dia é assim. Ah, isso aqui me interessa? Então é de Deus. Aí começa essa hora. 91, eu que habito no esconderijo do Altíssimo, descansação do Onipotente, digo ao Senhor, Senhor meu Deus, meu baluarte, Ele dá ordem aos seus anjos a meu respeito. Mas na hora que chega lá, não haja em vós raiz de iniquidade, aí já não serve mais, né? E quando tem maná caindo do céu, tá bom, mas na hora que Deus fala, não se misturem com os de fora, não se misturem, não façam coisas erradas, não roubem, não matem, não adulterem. Ah, não, isso aí já não se aplica a mim. Então, queridos, a palavra de Deus é essa semente incorruptível que Deus vai lançando no nosso. Precisamos entender que está recebendo essa palavra. E ele diz assim, ó. E ao semear, eu estou aqui no verso 4. Uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram. Você imagina aqui, sujeito com um cesto de sementes para semear. E ele caminhando, essas sementes vão caindo. Essa palavra beira do caminho, que está aqui, quer dizer, ao lado, na caminhada, indo. Sabe o que acontece? Na verdade, quando nós vamos caminhando na vida, quando o homem vai caminhando na vida, tem sempre uma palavra para o coração dele. Tem sempre alguém para dar uma palavra, tem sempre alguém para divertir, para trazer um versículo, né? Pelo menos na nossa nação, onde o cristianismo é claro. E até mesmo entre aqueles que não são cristãos, tem sempre um cristão lá que está sendo o pescoço está sendo cortado, que está pregando e evangelizando para aquele carrasco, para aquele homem que quer cortar a cabeça dele. Sabe por quê, querido? Porque Deus sempre vai lançar uma semente. Mas ele diz, olha, essas sementes que caem na beira do caminho, enquanto você vai caminhando e andando, vivendo sua vida, trabalhando, estudando, o que vai acontecendo?
se tornando família, crescendo, desenvolvendo. A Bíblia diz: e vindo as aves a comeram. Jesus explica isso. Ele diz: todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata-lhe o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Assim como uma ave chega e come a semente, Satanás tira isso. Então, muitas vezes, nós pregamos para as pessoas, falamos para as pessoas, falamos de Jesus para elas. Ela ouve e, de repente, faz o quê? Larga de mão. Olha para a sua vida. Quantas vezes isso aconteceu com você antes de você se converter? Quantas vezes alguém falou com você e pregou e você até quis receber a palavra, mas daí a pouco, uma instrução de Satanás, um amigo, não é verdade? Ou alguém que saiu de não sei de onde, veio e arrancou a palavra. Eu lembro bem que eu vivi isso nos 2 anos de evangelização que o meu pastor que me ganhou para Jesus, ele pregava para mim todo dia, todos os dias, de segunda a sexta. Nós trabalhávamos todos os dias, ele tinha uma palavrinha para falar comigo. E durante 2 anos eu falei, nem pensar. Então nós somos assim, muitos dos nossos corações são assim. São tão endurecidos, são tão secos, que a palavra não entra. Não entra. Aí ele diz assim: outra parte caiu em solo rochoso, caiu na pedra, na areia. Tem algumas plantas que se desenvolvem bem na areia, no seco, mas tem outras que não. A palavra de Deus, ela é uma semente tão maravilhosa que se ela encontrar o terreno adequado, ela frutifica. Mas se não encontrar, acontece isso aqui, ó. Solo rochoso onde a terra era pouca. Terra pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Interessante que em Lucas falando sobre esse texto, ele diz: e por falta de umidade. Você imagina quando você joga uma semente em cima de uma pedra. Ela faz assim, ó. Aquela semente vai indo, ela cresce, sai o brotinho. Mas se ela não achar terra para se espalhar, o que ela faz? A raiz dela encroa. E vocês sabem, amados, que o que torna uma planta forte, o que torna uma planta segura, é a raiz dela. É ou não é verdade? A gente sabe, hoje nós sabemos, que as plantas se alimentam pela raiz. É através da raiz que vem a água, é através da raiz que vem o alimento, é através da raiz que ela se consolida, ela firma. Então, aquela planta, ela firma através da raiz que vai tomando conta das profundezas. Você pode ver que essas árvores que caem, você vê que a raiz está podre, a raiz está estragada, a raiz está velha. E Jesus está falando aqui que muitos corações são assim, são tão duros que dá um tempo, escuta, acha bonita a palavra, até resolve ser crente por uns dias, aí começa lá. Aí Jesus explica melhor isso. Ela diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, estou no verso 20, esse é o que ouve a palavra e a recebe com alegria. Então muitos de nós recebemos a palavra com alegria, é de Deus esse negócio, é bênção, vou ser crente, vai dar tudo certo, e agora vai. Aí Jesus diz, mas não tem raiz. Porque é através da raiz que se puxa o que é necessário. A Bíblia diz em Jeremias 17, ele diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço mortal a sua força. Ele será como árvore plantada no deserto. Quando vem a seca, não resiste. Quando vem o bem, não dá conta.
Mas por outro lado, bem-aventurado o homem feliz, ou bendito o homem que confia no Senhor. Ele é como a árvore plantada junto às águas, que dá o seu fruto no devido tempo. Por que isso? Porque essa raiz vai entrar lá na água e vai puxar essa água para cima, para fortalecer e manter essa planta verde, manter essa planta frutífera, manter a planta viva. Amém, queridos? Amém? Então é necessário que na vida nossa, na nossa vida cristã, nós criemos raízes. Criemos raízes. Isso é tão importante que é o que consolida. Você quer um exemplo? Se você não cria raiz na sua família, não é verdade? É como se ele não tivesse raiz ali dentro. Na família não tem. Aí ele sai, vai embora, larga a família, não liga nem para saber se a mãe está bem, se a mãe está viva, se a mãe está doente, se o pai está vivo. Porque não tem raízes. Antigamente era muito importante essa questão da raiz familiar, né? De que família que fulano é? Porque daí dava para saber se era uma família consolidada, firme, edificada. Então, amados, criar raízes num relacionamento com a palavra e com Deus é e nós vivemos numa geração onde as pessoas não criam raiz, porque a raiz, ela fixa num lugar. A raiz, ela fixa. É o que impede das pessoas saírem sendo derrubadas. Quando você vê uma planta que ela está caindo, que ela está se derrubando, que ela está enfraquecendo, é porque não criou raiz. Você pode puxar que a raiz dela está fraquinha. Pode puxar ela que você vai ver. Quando uma árvore cai é porque a raiz está podre, está estragada. Ela não tem força para segurar, para manter. Uma vez eu comprei uma flor linda, linda, linda. Uma mudinha de uma flor numa feira que eu fui. R$10. Aquele pauzinho seco, 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 seco. Aí tinha umas folhinhas e num desses galinhos tinha uma flor branca, a cor mais linda. Aí eu cheguei e falei, gente, que flor mais bonita. E ele diz, é pata de vaca. Aí eu falei, quanto custa? Ele, R$10. Comprei a pata de vaca, levei para casa. Plantei bem encostadinha ali na minha varanda. Bonita demais a plantinha, a florzinha. Aí passou uns tempos, essa florzinha caiu. Aí nasceu uma outra florzinha. Aí minha amiga, pastora Sandra, chegou lá e falou assim, ah, que linda a planta de vaca, a pata de vaca. Falei, é bonita demais a flor, né? Ela disse, mas isso aqui vai virar uma árvore e vai derrubar tudo. A raiz dela vai fundamentar, aprofundar, entrar tanto nisso aqui que vai derrubar a sua cerâmica inteira. Aí eu falei, como assim? Falei, a pata de vaca é uma árvore enorme, gigante, toda florida. Ela falou para mim. E é verdade, você andar nessa alameda aqui, ó, do lado aqui da igreja, você vai achar N pés de pata de vaca. Dá uma flor linda, maravilhosa, tanto rosa quanto azul. Azul não, branca. Mas é uma árvore cuja raiz é tão forte que ocupa os espaços. Tem que gerar em nós raízes, força, condição de ser forte, alimentado. Porque a raiz, ela puxa da água. E aqui eu quero mostrar uma coisa para você. Abra comigo Isaías 55. Todo mundo conhece esse texto, é um texto maravilhoso, que enche os corações da gente. No verso 10 diz assim, Isaías 55, 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a designei.
Veja que nesse texto, Deus está falando que sua palavra é como águas, como chuvas, que descem para regar o quê? Regar a terra. Qual é a finalidade? Chegar até a raiz, para que essa raiz puxe a energia, puxe a saúde, puxe o alimento necessário para fortalecer aquela árvore, aquela planta. Você imagina, querido, que você como uma planta diante de Deus, Deus vai fazer cair do céu a palavra viva, eficaz, poderosa, para te fortalecer, para te alimentar, para te manter de pé, para te manter dando frutos, para te manter bonito e saudável diante de Deus e dos homens. Mas se o coração for como esse que está aqui, um solo rochoso, onde a raiz não pode se desenvolver, se seu coração for assim, e essa raiz não puder se desenvolver, não puder buscar as águas, não puder, porque o coração não deixa, porque o coração está travado. Olha só o que diz Jesus. Mas, verso 20, o que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Pouca duração. Você já viu esses crentes que ficam um tempo dentro da igreja, depois, sai fora? Um dia está firme, assistindo o culto, tomando Santa Ceia, no outro dia não está nada, não quer saber de nada, porque não está conselhando. Um dia está numa igreja, numa denominação, daí a pouco está em outra denominação, daí a pouco está em outra denominação e outra denominação, porque não criam raízes. Eu não digo nem a raiz com a igreja em si, porque a igreja de Cristo é uma só. Se você estiver aqui na África, na Ásia, na Europa, a igreja de Cristo é uma só. Então as nossas raízes, elas estão consolidadas em Cristo, desde que o nosso coração não seja um solo rochoso, porque a rocha, a dureza de coração, vai impedir que a sua raiz desenvolva. Ela vai impedir. Aí ele diz assim: pois em chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, logo dá para trás. Porque quando chega, por exemplo, não, Deus vai fazer. Aí você ora um mês, ora 2, ora 3, ora 4, ora 5, ora 1 ano, ora 2 anos, 5 anos. Aí vem as decepções, vem as frustrações. Aí o povo começa a falar: onde está o teu Deus? Onde está teu Deus? Onde? Aí se você não tiver resposta para isso, né? Se você não tiver resposta para isso, como teve Davi no Salmo 3, o Senhor é a minha fortaleza e sobre o seu povo está a sua bênção. Falei: eu sou do povo de Deus, sobre mim está a bênção. Não vem achar que meu Deus não está agindo, não, porque ele está. Mas se você não tiver essa argumentação, esse conhecimento com as suas raízes fortalecidas, sabe o que acontece? Daqui a pouco você não muda de religião, mas em compensação também não é um crente fervoroso. Amém? Aí Jesus diz: por causa da palavra, não é nem por causa de outras coisas não, é por causa da palavra, da semente que foi semeada. O cara se escandaliza e pula fora, não dá conta de segurar o tranco, não dá conta, porque a palavra diz: perdoa, o cara não dá conta de perdoar, ora, não ora. Então, por quê? Porque o coração é como uma rocha, duro. Aí, meu querido, minha querida, dá o quê? Jesus falou, né? E logo nasceu aqui. E logo nasceu por não ser profunda a terra, morre. Porque não tem terra, não tem profundidade para essa raiz descer. Interessante que em Lucas, quando ele fala sobre isso, ele fala: e por falta de
umidade. Ou seja, por falta da água que desce do céu. Sabe o que nós aprendemos com isso com Isaías 55? Que quanto mais palavra você tiver na sua vida, que é como uma chuva sobre você, para encher os seus reservatórios lá na terra e alimentar suas raízes, mais forte você será. Quanto mais Bíblia, mais força. Diga aí para o seu irmão. Quanto mais Bíblia, mais força. Mas por que a gente não tem umidade? Não pega a umidade. Por que a gente não vai? Por que as nossas raízes não descem? Porque Jesus disse: o coração é rochoso. A terra é árida. A terra, como ele diz aqui, é solo rochoso. É como se tivesse plantado na areia. Hã? Mas aí vai que você é daqueles crentes, ou do tipo da planta como as suculentas. Tem muita suculenta ou cacto que não busca muitas águas, não. Ela não é de enraizar e descer aquela raiz até o profundo, não. Ela mantém a raiz mais ali assim, não precisa de muita água, mas muitas delas são de puro espinho. Você não dá conta de arrancar para fazer novas mudas. E normalmente não são plantas que dão frutos. São plantas que só servem para ela mesma. Eu e minha amiga estávamos passando num lugar e nós somos doidas com plantas. Aí quando nós passamos assim, tinha uma planta bonita. Você viu planta bonita? Bonito? Forma aquele cachepô assim bonito, tipo um repolho bonito. Aí nós ficamos corujando, quando o povo foi embora, nós pegamos uma mudinha para nós. Quando nós chegamos perto, tem jeito não, vamos ter que trazer uma ferramenta. Quando baixou para puxar a ferramenta, quem é que diz? Ele estava presa no solo de tal forma que ela não arrancava. E por cima era puro espinho. Tem gente que é presa ali naquela situação, o coração preso, difícil, rochoso, e quando você vai tocar é puro espinho. Eu sozinho lá. Não é verdade, gente? Tem gente que infelizmente é assim, porque o coração é rochoso. Aí quando você olha uma suculenta dessa ou um cacto desse, muitos deles não dão flor e nunca vão dar fruto. Mas Jesus continua falando sobre os outros tipos de semente, de semente. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Essa mesma planta. Saindo o sol. Sol é composto de calor, energia e luz. É ou não é verdade? Jesus diz que a luz brilha em vocês, vocês são o sol da terra. Tanto é que calor, energia e luz tem que sair da igreja para alcançar os que estão na treva, levar o amor de Deus, que é o calor, e a energia espiritual, que é o Espírito Santo. Então vamos trazer o sol aqui, não desce e que seca e que destrói, mas vamos trazer o sol como a fonte de calor, energia e luz. Aí Deus manda aquela energia sobre o crente, manda aquela luz sobre o crente, mas ele não tem raiz, seca. Tem crentes, queridos, que não suportam um avivamento. É ou não é verdade? Crente não suporta avivamento. Gente, nessa igreja o povo só ora. Para que essa oração toda? Para que estudo de oração? O outro chega e fala: nossa, nesse lugar só se adora. Para que estudo de adoração? Para que estudo de... né? Então o pastor prega que parece que vai pregar para o resto da vida. Está igual Paulo, que virava a noite pregando. Não suporta o calor, a energia espiritual. E logo seca. Aí ele diz:
Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. No verso 22 ele diz assim: o que foi semeado entre espinhos é que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Se tem espinho ali, tem terra. Se tem terra, ela vai cair. Ela vai crescer. E aí, o interessante disso aqui, que essa palavra, cuidados do mundo, no original grego, é como quem diz assim, tem ansiedade por alcançar alguma coisa. A palavra no original é ansiedade. Porém, caiu lá a sementinha, né? Aí só que caiu entre os espinhos. Vamos trazer o que é espinho. Espinho é problema. Imagina que a terra estava linda, bonitinha, tudo maravilhoso. Aí Adão peca com Eva e Deus fala com ele: por vossa causa a terra produzirá espinhos e abrolhos. Traduzindo, por causa do pecado surgiram problemas que não existiam. E esses problemas eram maldição, se tornaram maldição para a terra. Porque os espinhos começaram a crescer e matar as sementes. E matar as sementes que ficam ali. Foi por isso, querido, que o Senhor Jesus recebeu sobre a sua cabeça uma coroa. Sabe para quê? Para determinar a autoridade como cabeça sobre os problemas da terra e fazer cair por terra a maldição que Deus liberou sobre o planeta. Aquela coroa de espinhos falava que coroa fala de reinado. Jesus estava reinando, sendo autoridade sobre os problemas e sobre a maldição que veio sobre o planeta Terra. Glória a Deus. Então, quando uma semente cai no meio dos espinhos, Jesus diz: olha, quais são os espinhos? As ansiedades da vida. Preocupação com dinheiro, se eu vou casar, eu não vou. Aí a fascinação das riquezas. Não, eu tenho que ganhar dinheiro. Eu preciso trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro. Aí vai trabalhar, ganhar dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro, prosperar, comprar casa, comprar carro, apartamento, viagens. Aí junta a ansiedade com as coisas que ele quer, porque quer. Eu quero viajar, eu quero casar, eu quero, né? Aí está o do dá-me. Aí corre para tudo quanto é lado. Aí alguém sempre... Eu tinha um amigo que ele dizia o seguinte: todo profeta vai profetizar chave, casamento, viagem. Falava comigo. Todos eles profetizam isso. Casa, casamento, viagem e riqueza. Uma prosperidade aqui ou ali. No caso, carro, casa, essa treina toda. Por quê? Porque a ansiedade do mundo faz com que as pessoas busquem isso. Ficam buscando coisas que geram prazeres e que acabam o quê? Sufocando a palavra de Deus. Porque a palavra, para frutificar, como nós já falamos aqui, ela precisa enraizar, e para ela enraizar, ela precisa de uma terra fértil, precisa de água que vem do céu, que nós lemos em Isaías 55, é a água da vida, que é a palavra de Deus, que desce sobre nós para fazer com que a promessa dele se cumpra em nós. Para nós e por nós. Mas se cai entre os espinhos, ela até começa a cair. Jesus fala, sufocam a palavra. Não vai destruir a raiz, destrói a planta. Aí fica sufocado. Ah, não, estou cansado demais para ir para a igreja hoje. Ah, não vou para o culto essa semana, não. Ah, não vou orar, não. Ah, nem amanhã eu oro. Aí pega a palavra de Deus e fala assim: ah, não, eu tenho que estudar. Não dá para ler a Bíblia. Vai sufocando a vida espiritual. Aqui,
Jesus disse assim: e os espinhos cresceram e a sufocaram. E esses problemas, queridos, só vão crescer, eles não vão diminuir. Os problemas que muitas vezes sufocam a nossa vida espiritual, eles não vão diminuir. Eles vão crescer. Jesus disse que eles vão crescer. Então, nosso coração não pode ser um coração voltado a ter espinhos. Onde nós vamos deixar crescer junto a semente e o espinho. Porque a Bíblia diz que eles cresceram. Aí Jesus fala assim, ó, ele cresceu e sufocou. Nós não podemos deixar que os cuidados desse mundo, as preocupações terrenas... Irmã, você está dizendo que eu não preciso ter? Não, tem que ter. Você tem que fazer uma carreira, você tem que estudar, você tem que ter sua casa própria, você tem que consolidar a sua vida financeira, você tem uma vida fortalecida, estabelecida. É verdade, mas isso não pode sufocar sua vida espiritual. Porque senão a semente da palavra de Deus lançada no seu coração, ela vai até crescer um pouquinho, mas vai sufocar e matar. Muito, amados, de crescer entre espinhos, fala para mim. Suponhamos que você viva num relacionamento onde o seu companheiro, sua companheira, seu cônjuge, seu parceiro, seu colega de trabalho, seja como um cipreste espinhoso. Pensa. Já viram essas pessoas bem amargas, bem difíceis de relacionar, cria confusão por conta de tudo, né? Já viram essas pessoas? Que é como um porco-espinho. Você vai abraçar, você fica, né? Você tenta se aproximar delas, quem sai machucado é você. Tem gente que é assim. Tem gente, e tem problemas que são assim, que se você der lugar, ele só cresce. Hoje você tem um problema, amanhã tem outro, depois da manhã tem outro, aí outro, depois da manhã tem outro. Só vão crescendo os problemas. Aí muitos até falam assim, ai, como eu tenho saudade do tempo que eu era menino. Né? Era menino, era protegido, era cuidado, era guardado, não tinha responsabilidade, não tinha que pagar isso, pagar aquilo outro. Os problemas só crescem. Então nosso coração tem que ser uma terra livre de espinhos. Amém? Aí Jesus fala mais. Vamos lá. Outro, enfim, caiu em uma boa terra e deu fruto. Caiu em uma boa terra e deu fruto. Que terra é essa? A terra de um coração. Como Jesus diz, como a palavra do Senhor diz em Ezequiel 36:26, tirarei o vosso coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porém em vós o meu espírito, e fareis com que guardeis os meus mandamentos e cumprais os meus princípios. Então, uma terra fértil, um coração que recebe a palavra do Senhor. E essa palavra, essa semente é livre para crescer. Querido, ela vai criar uma raiz profunda. Pode vir sol do avivamento. Pode vir as tribulações, as perseguições, as dificuldades, que você só vai crescendo, cada dia mais forte, cada dia mais edificado, cada dia mais vitorioso, cada dia mais amoroso, cada dia mais cheio do Espírito Santo. Só que a terra pode ser boa como for, rica em nutrientes, mas se ela não receber água, a semente não frutifica. Só para você ter noção, existe uma planta chamada rosa do deserto. Ela foi trazida lá dos desertos para cá. A rosa do deserto, ela dá uma sementinha pequenininha assim, belíssima. Tem várias espécies, várias cores de flor. Dá flor, se você cuidar bem, dá flor o ano todo. Mas para você desenvolver a semente da flor do deserto, rosa do deserto, você tem que primeiro pôr ela na água. Você tem que deixar ela na água. De água.
Aí depois que ela incha de água, você então coloca, e é interessante isso, você coloca no nutriente, no substrato, e joga uma camada fina de terra por cima. Como ela está umedecida, logo ela brota. 10, 15 dias ela está brotada. Aquele brotinho. Mas se você deixar de molhar naqueles primeiros dias, aquele broto morre. Muita água? Não. Água o suficiente. Águas que bastam. E aí ela cresce, se desenvolve, e quando ela está assim com uns 20 centímetros, ela começa a dar flor. Aí já alegra o dono da flor. Ela começa a dar flor. E essa flor fica bonita. E se você pôr o nutriente, molhar, ela não precisa de muita água, mas ela se desenvolve, é forte. E sabe o que mais fortalece uma rosa do deserto? O tronco dela, é o que fica mais bonito. Então, quanto mais velha, mais forte o tronco. E ela se desenvolve no chão, ela se desenvolve no vaso. O que eu quero dizer com isso, queridos? Que o crente é como uma rosa que veio lá do deserto, lá da prova, da dificuldade, da luta. Foi aquele crente que saiu lá do mundão, da dificuldade, das tribulações do deserto. E Deus pegou isso, fez dele uma semente, encharcando-o de águas. A água da palavra de Deus que desce do céu e não volta sem que faça o que Deus determinou para ela. Jesus diz, Jesus é o rio da vida, as águas da vida que descem do trono. Essas águas tomam conta e depois do próprio Deus planta. E Jesus fala isso, ele planta. Para quê? Para desenvolver, ficar bonito e dar fruto. Aleluia. Para dar grandes frutos. A rosa do deserto não dá fruto, mas a finalidade dela é dar flor. Tem árvores que a finalidade dela é dar fruto. Mas eu quero te dizer, olha, volta comigo em Isaías 55. Quero mostrar um detalhe interessante aqui. Eu estou no verso 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador. A água desce do céu para fazer brotar, para que essa semente dê novas sementes. Amém, amados? Deus quer que você seja um crente tão frutífero que ganhe almas e a sua semente, que é a palavra de Deus plantada no seu coração, passe para outras pessoas e você seja um crente que prega, um crente que fala, um crente que ora com as pessoas, um crente que leva o Espírito Santo e possa ter a ousadia de poder dizer como Jesus, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para libertar os cativos, pregar o Evangelho, levar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Deus quer que você seja essa semente, querido, que vai crescer com os anos da terra frutífera de um coração que recebe a palavra de Deus, que entende a palavra de Deus com o coração. Não nos basta entender a palavra de Deus com a mente. Você tem que entender com o coração. É por isso que nós vemos muitas correntes de crentes dentro da igreja apoiando aborto. Porque fulano ou Beltrana é vítima porque o pai é carrasco e aí ela abortou e não pode assumir o filho porque senão o pai mata ela. Ou você vê justificações de crentes que justificam casamentos que não são naturais. Você sabe por quê? Porque não frutificam. Não geram sementes para brotar e ganhar outras sementes e assim expandir o reino dos céus. Olha aqui mesmo no capítulo 13 de Mateus. Jesus fala sobre a parábola do joio.
Jesus falando sobre o joio. Aí ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente. Estou no verso 24. No seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto. Apareceu também o joio. Então, vindo os servos do Senhor, disse: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde veio, pois, o joio? Aí Jesus vai explicar quem é a semente e quem é o joio. Vamos aqui no verso 37. E ele respondeu, ele quem? Jesus. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Veja bem que a semente que nós vimos, não tem, Jesus em lugar nenhum fala quem semeou. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus é semeada por qualquer pessoa, em qualquer lugar, desde que seu coração esteja pronto a semear. E lá em Eclesiastes ele diz: semeia a tua semente, porque você não sabe qual delas prosperará. Mas aqui não. Aqui no joio e no trigo, Jesus diz que quem semeou foi o Filho do Homem. Então nós vamos chegar a um ponto, queridos, em que nós, que nos convertemos, nos tornamos sementes frutíferas e crescemos e demos semente, vamos nós nos tornarmos a semente que Deus vai semear no mundo. Então, quando Deus te colocou no ambiente de trabalho que você está, é para que você frutifique ali dentro. Amém? Quando Deus te leva para o seio da sua família, sendo você o primeiro a se converter, é para que você seja semente ali. Ele diz, olha só, a boa semente são os filhos do reino. A semente aqui não é a palavra. A semente aqui são os filhos do reino. Diga, eu sou filho do reino. O joio são os filhos do maligno. Traduzindo, Satanás não perde tempo. Satanás também está fazendo a semeadura dele. A palavra que Satanás está lançando e sempre lançou tem frutificado por milênios. Aquela mesma palavra que ele lançou no ouvido de Eva, que ele diz, você será como Deus. Ele lançou no ouvido de Nimrod, você será como Deus. E a mulher dele, Semiramis, disse, eu estou grávida do filho de Deus. E chamou Nimrod de Deus e colocou o nome do seu filho, que era o filho de Deus, de Tamuz, o Deus Sol. Essa semente de Satanás está sendo semeada até o dia de hoje. Quantas pessoas, adoram gente, adoram imagens, adoram qualquer coisa, porque Satanás plantou no coração que é Deus. Se Satanás continua semeando, queridos, Jesus também continua, amém? Ele continua semeando. E nós, os filhos do reino, somos esta semente que estamos ali, para frutificar e dar muitos frutos. O próprio Jesus falou em João 15, se permanecerdes em mim, dareis muitos frutos. Glória a Deus. Então, o nosso coração, querido, tem que ser um coração maleável, um coração mudado, um coração que recebe a palavra de Deus. Não adianta receber a palavra de Deus só na mente, não, Claro que nós devemos ter um culto racional, como está lá em Romanos capítulo 12. Nós devemos prestar a Deus um culto racional. Você não pode prestar a Deus um culto imaturo, emocional. Você tem que saber o que você está fazendo. Mas não é somente, amém? Tanto é que Jesus em Lucas 10 diz que nós devemos adorar a Deus. Ele diz com todo o nosso corpo, com as nossas forças. Ele diz com o nosso entendimento e com o nosso coração. Porque Jesus faz diferença entre coração e entendimento.
Porque o coração adora de verdade. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos adorar com o coração. Se crerdes com o teu coração e com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. Porque Deus tem que começar essa obra no nosso coração. E quando Ele começa no nosso coração, querido, ainda que os nossos corações sejam como um terreno arenoso, ou como aquela que caiu no meio do caminho, nós temos que chegar a um ponto de nos entregarmos a Deus, de forma que nós possamos entender, receber a sua palavra com o coração e frutificar com o coração. A Bíblia diz em Romanos 5:5 que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O amor de Deus é o alimento. É como se fosse um adubo que Deus vai plantando para que nós possamos crescer. Porque se falarmos as línguas dos homens, se nós tivermos todos os dons possíveis, se não tivermos amor, não somos nada. Então Deus vai sempre colocar um adubozinho nos nossos corações para que nós cresçamos diante de Deus e diante dos homens em graça e conhecimento. Aleluia. Portanto, tudo depende de como você recebe a palavra, como você frutifica na palavra. Porque se a palavra de Deus lançada no seu coração, ela não for cultivada e sustentada por ela mesma, ela será como plantada entre os espinhos, num solo rochoso ou à beira do caminho. A terra do nosso coração tem que ser uma terra que receba, frutifique e glorifique o nome e a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, nessa noite eu quero que você abaixe sua cabeça e dê uma olhada para o seu coração. Olha para o seu coração e consulte ao Senhor, ou consulte a si mesmo. Porque quem julga a si mesmo não é julgado por ninguém. Consulte seu entendimento, seu coração e avalie que tipo de terreno é o seu. Que tipo de terra é o seu coração. Se Deus tem lançado as palavras, se ela tem frutificado. Se a sua vida espiritual está crescendo, desenvolvendo, rompendo. E se as ansiedades dessa vida, os cuidados deste mundo, têm sufocado o que Deus tem falado com você, meu irmão, minha irmã, essa é a hora do arrependimento, a hora de pedir misericórdia. Ó Deus, Tu que sondas os corações e prova os pensamentos, para dar a cada um segundo as suas obras. Olha para os nossos corações nesta noite, Senhor, e vê. A Tua palavra diz que a Tua palavra é um martelo que destrói a rocha, a penha. Que a Tua palavra dos nossos corações, Senhor, destrua toda dificuldade que nós temos em crer com o coração, em confiar de verdade, em frutificar, para que sejamos uma geração diferenciada, santificada, vivificada e honrada, para que em meio a essa geração nós possamos ficar em graça, conhecimento e estatura diante de Ti e dos homens. Nós choramos assim, meu Deus, em nome de Jesus, invocando o poder do Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos.